mais um podcast, mais um episódio abençoado por Deus aí. E hoje a gente está com um convidado muito especial, Pastor Gabriel Borges. Pastor, se apresente para a galera, fala um pouquinho do senhor, do seu ministério, fala-se bem, o que você se alimenta. Prazer estar aqui com vocês, eu estou muito feliz, Patrick, Malu. Bom, resumindo, amo Jesus, amo o Senhor, amo minha esposa e amo surfar. Eu sabia, cara. Olha só que legal. Acho que é um bom resumo. É top demais. Dá para dar uma contextualizada. Já dá, já dá. Já dá. Pastor, muito legal, uma honra ter o senhor aqui conosco hoje, né? Na nossa conferência aí. Lembrando, né, que nós temos nesses episódios especiais, nossa conferência está acontecendo. E a gente está fazendo umas gravações aí pro nosso pod. Uma galera bem legal e muito um bate-papo bem fera aqui agora. Não, né? vai ser legal demais. Pastor, já vamos começar já com uma pergunta aí. Polêmica. Eita, já começou bem. Brincadeira. Mas, pastor, a gente viu que o senhor é um cara que viajou bastante, né? Tá. Viajou bastante para bastante lugares. E como é que foi, assim, viajar pregando o evangelho, né? O intuito dessas viagens era realmente um missionário, né? Levar a palavra de Deus, levar um amor de Deus, né, para as pessoas. Como é que é, assim, para as pessoas que de repente têm esse chamado, né? Tem essa vocação também. Fala um pouquinho para essa galera. Tá, eu acho que assim, a minha primeira viagem, eu dando contexto, né? Nasci num lar cristão, então meu pai pastor, minha mãe não é pastora, mas sobrinho de vida da igreja, meus avós. Então eu vim desse lugar, então eu lembro que a minha primeira viagem missionária eu tinha lá os meus 13, 14 anos. E eu fui para um lugar dentro do Brasil para poder pregar o evangelho e eu sempre fui muito envolvido com esportes. Então, eu lembro que nessa minha primeira viagem, que eu tinha 13, 14 anos, eu levei o skate comigo. E para poder sair daí do lugar que a gente estava para ir para a igreja, eu ia de skate. E aí eu comecei a perceber que a cidade que a gente estava, por ser uma cidade de interior, é engraçado falar isso, mas não tinha tanto esporte assim. Então, assim, o próprio skate ele abria portas para poder pregar o evangelho. Então, essa foi minha primeira viagem missionária, foi para o interior de Minas Gerais, um lugar chamado Caratinga. Assim, bem no meio do nada. E aí, mais tarde, eu falaria, ali quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, 18 para 19, foi quando eu fiz a minha primeira viagem missionária para a Ásia. Então, eu tive um encontro com o Senhor Jesus, assim, resumindo muito a história. Eu estava meio que perdido, tive um encontro com o Senhor através de esportes. Eu quebrei meu braço, eu sofri vários acidentes num bloco de 10 dias. E aí, no meu terceiro acidente, eu quebrei meu braço e eu estava meio que questionando o que estava acontecendo. Cara, o que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa para Deus? Eu sabia que Deus existia, obviamente, né? Porque, enfim. Mas eu tava assim, cara, o que tá rolando? E aí eu caí num golpe, cara. Um amigo meu me chamou pra ir num churrasco. E quando eu cheguei no churrasco, era o churrasco do Ministério de Louvor da igreja, tá ligado? E aí eu falei, pô, mano, você me chamou agora. Aí ele falou, cara, já tá aqui, fica por aí. E aí eu lembro que eu fiquei nesse churrasco e eles passaram um documentário nesse churrasco. E esse documentário era de uma galera dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo que eles comprovavam que o Espírito Santo existia. E como que eles faziam isso? Cara, eles iam pra rua e oravam pelas pessoas. E assim, eu não sei se vocês conhecem, mas o Tom White estava lá, algumas outras pessoas, tipo Jim Gallo enfim, e avivalistas, né? Pessoas assim que se movem bastante no profético. E eu lembro que eu tava vendo aquilo ali e eu falei, brother, esse negócio é muito mentira. Tipo, não tem como ser verdade. O cara não tá andando, paraplégico, paralítico, o cara não anda, o cara vai orar e ele ia curar. Tipo, é mentira, só pode ser mentira esse negócio. Até que no final daquele churrasco eu fiquei com aquela dúvida era o Espírito Santo, né? Hoje eu sei que é o Espírito Como Santo. Já tava incomodando. Aí eu falei, pessoal, é o seguinte, se Deus existe mesmo, ele tem que fazer aqui hoje agora. Então eu vou quebrar o gesso, vou pedir para alguém orar e eu vou ter que ser curado aqui, senão vai dar ruim. Aí eu fiz isso, e aí um cara chegou eu por mim, eu fui 100% curado, meu braço estava quebrado daqui para cá. E aí eu fui 100% curado e escutei uma voz. E essa voz falava comigo, fortaleze. E aí eu, tipo assim, cara, o que tá rolando? Voltei para minha casa. 2 meses depois dessa voz, eu encontro uma amiga minha
E essa amiga minha, eu não sei como vocês falam aqui, né? Lá no Rio a gente fala que ela era muito patricinha. Tipo aquela menina. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aqui no sul é igual. É igual. Então, ela era, tipo, muito patricinha, usava tudo rosa, tipo, aquela menina que assim, Delicado. delicada, aquele negócio. E aí, papo vai, papo vem, e ela falou assim, Gabriel, cara, você não vai acreditar. Eu tava na África e eu virei missionária, cara. Eu falei, mano, como que você virou missionário? Não tem como, tipo, depois... Pois é bem diferente. Ela falou, cara, eu tive um encontro com o Senhor me levou pra África, vi morto ressuscitar, tipo, vi paralítico voltar a andar, cego voltar a ver, vi bruxa aceitar Jesus. E ela ficou, se eu não me engano, 6 meses na África, e aí ela estava se mudando pra Fortaleza. E aí eu falei, tá, eu preciso ir pra Fortaleza com você, não sei o que que vai ser, eu vou pra Fortaleza. Aí eu caí dentro de uma base missionária em Fortaleza, quando eu tinha 17 anos de idade. E aí nessa base eu tive um encontro com o Senhor, me arrependi, tinha um momento assim de tratar de Deus. E daí eu fiz a minha primeira viagem missionária transcultural, que seria na Ásia. E aí eu fui pra Tailândia, pro Camboja. É outra parada, né? Tipo, é o outro lado do mundo, literalmente. É tudo ao contrário. Lá é dia, aqui é noite. Você dá descarga, não vai pro lado direito, vai pro lado esquerdo. E até o evangelho, né, pastor? É tudo diferente, cara. Porque assim, você pega, por exemplo, Tailândia. Você tá falando de mais de 95% da nação que é budista. Então, você tem uma porcentagem muito pequena ali de pessoas que são cristãs, católicos, etc. Então, a cosmovisão é completamente diferente. Tipo, por exemplo, aqui a gente tem uns costumes, né? Tipo, pelo amor de Deus, ou vai com Deus, Deus te abençoe. Ou lá não existe isso, porque não tá na cosmovisão. Então, você fala de Deus, tipo, eles vão pensar que é qualquer outra coisa. Vai falar de Jesus, talvez, poxa, teve local que nós fomos, e a gente passou um período do Nepal também, que é outra religião, que é hindu. A gente falava de Jesus, os caras falavam, Jesus estava aqui no bar tomando um café com a gente. Porque eles é um nome assim é só um nome. Mas assim, pastor, você falou que você nasceu, né, em lar cristão, mas então você teve, por exemplo, um período que você se afastou disso pra você voltar, e como que foi esse processo? Cara, foi horrível. Terrível. Não vale a pena, galera. Vai aí no teu rolê. Porque assim, eu tava até conversando hoje mais cedo. Pode chamar de Gabriel, não precisa. A gente tá de boa, né? Mas tá tranquilo. brother, tá? Não, tá tranquilo, Gabriel. Vou falar o porquê. Eu sempre tive um negócio dentro do meu coração que era assim, tipo, o evangelho precisa ser real, tem que ter mais. Tem que ter mais do que só ir para um culto, pegar uma igreja, tipo, irada, com luz da hora. Tem que ter mais. E assim, por muito tempo eu não encontrei isso dentro da igreja porque a minha perspectiva estava errada. E aí eu olhava para a igreja num ponto de vista de julgar, né? E assim, eu me afastei. Só que é ruim você se afastar quando você já foi. Não se conhece. Você não consegue fazer nada direito, porque no final do dia você tem ali Consciência, né? tipo, caraca, pô, mas não era pra eu estar aqui, eu tô fazendo isso. É aquilo lá, né? Que já pisou no santo do santo. Não dá, não consegue, cara. Foi muito ruim, mas o Senhor usa todas as coisas pro bem também dele, né? Porque assim, eu me afastei, tive um momento de zoado, e foi nesse momento que eu tive esse encontro do braço quebrado. E quando eu voltei, eu falei, cara, é isso que eu quero. E vai ser. Tem mais. E aí eu voltei. E foi muito louco, porque assim, como eu sempre fui muito envolvido no esporte lá na universidade, muita gente me conhecia. Então, quando eu me converti, assim, tipo, voltei, fui para missões, e quando eu volto então para minha cidade, muita gente sabia que estava rolando. E a galera seguia no Instagram, no Facebook, eu tinha um canal no YouTube também, então a galera que falava. Então veio uma porta de entrada também para poder pregar o evangelho para Outras pessoas. outra galera, a galera mais da minha tribo, que seria mais dos esportes, do surf, do skate, entendeu? E é uma galera legal, né, pastor, de você alcançar, né? Porque são pessoas que às vezes elas não têm tanto contato, elas vivem uma vida ali, uma vida fictícia, né? Uma bolha. E a gente tem que estar em todas, né? Em todas as esferas, todas as né? esferas. E é muito legal de ver, pastor, porque o senhor foi pra fora, assim,
E a gente vê hoje que a gente tá no Brasil, a gente vê a diferença, né? O Brasil ele é um país avivado, é um país, sim, que tem muito mais pessoas cristãs do que o normal, né? O que você vê de bom, assim, nessa questão? Que eu acho que o Brasil, questão de avivamento, nem se fala, né? Com avivamento no Brasil. Como é que você vê essa questão? Cara, eu acho que de fato Deus está fazendo algo muito especial no Brasil. Isso aí não é de hoje, vem de lá de trás. E eu acho que a gente precisa ter essa consciência que não começa hoje. Isso é fruto de pessoas que pagaram um preço lá atrás, tipo, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Você está falando de pessoas assim, por exemplo, missionários japoneses que vieram para o Brasil em 1917. Você vai ver, se você estudar a história da igreja, você vai traçar que a história da Assembleia de Deus no Brasil começa com dois missionários que vieram, desembarcaram lá na região lá do Pará, do Belém, 1900 e bolinha, lá de trás. Então, assim, de fato, Deus está fazendo algo no Brasil e não é de hoje. É um derramado do Espírito Santo. Então, eu tive a oportunidade de viajar bastante, porque pelo meu trabalho e também por missões. Todos os lugares que eu fui, cara, assim, da Europa à Ásia, Estados Unidos, assim, América do Norte, Oceania, todos os lugares. As pessoas perguntam o que está acontecendo no Brasil. Tipo, cara, Legal ter essa visão lá fora, né? não, é muito doido, porque todo mundo fala o que está rolando, o que está acontecendo. A gente viu os. Eu não sei como, mas chega para eles, né? Tipo, não sei se é culto, live, se é. Obviamente, tem a. Tal. E tem a palavra, né? A palavra. Tem uma profecia do Brasil que fala que o Brasil será celeiro de missionários para as nações. Então tem muito isso. Então tem algo acontecendo, tem esse derramar, é um derramar do Espírito Santo. Eu acredito nisso. O que eu acho? Hoje, as pesquisas falam, né? Os dados falam que nós representamos ali talvez de 20 a 30% da população brasileira cristã hoje. Estou falando de um pouco mais de 200 milhões de pessoas, uns 30% ali representa, é um número bem expressivo. Algumas outras pesquisas falam que até 2040 nós vamos chegar próximo aí, um pouquinho mais próximo dos 50% de uma nação que se declara cristã, né? Isso é muito bom, cara, porque você está falando de metade de uma população que está considerando Jesus como seu Salvador, ou tem o conhecimento de Jesus Cristo. O que eu me questiono? Eu acho que isso tem o bônus, mas tem o ônus de a gente precisa saber fazer alguma coisa. Estou falando de 50% da população, ou quase 50% da população cristã. Então, eu fico me questionando assim, como jovem, eu sou jovem, eu tenho 20 e poucos anos. Cara, qual que é a qualidade do evangelho que a gente está vivendo, entendeu? Porque hoje a gente tem, aí representa 30% de evangélicos hoje no Brasil, evangélicos, né? Já deveria ter uma transformação social maior. Faz sentido? Sim. Tipo, cara, não adianta só subir o número de evangélicos, tem que subir o número de verdadeiros discípulos. O nível ainda é raso, né? A gente tem que trabalhar isso aqui, entendeu? Às vezes não é a quantidade, né? A qualidade, né? É algo que a gente martela muito aqui, né? A qualidade, né? Porque que nem quando não adianta ter uma igreja, um exemplo, ou que a gente falou, a metade do país, né, que se professa cristão, mas é 20% que realmente vive o evangelho, né? Cara, E realmente também olha, esse negócio do hype também, né? Porque hoje tu ir numa igreja legal, uma igreja com a parede preta, é algo que, tipo, meio que ir na igreja, as coisas realmente é um estilo. Você pertencer a algo. lifestyle. Então, realmente, é isso aí. Então, realmente tem que ter esse coração correto mesmo e a busca, né? A intenção correta. Eu vejo dessa forma. Que hoje virou muito hype, às vezes você crê, né? Sim. Então tem que ter. Mas é algo que a gente tem que buscar melhorar, né? Eu vejo que às vezes até falha nossa, né? A gente falou do discipulado, né? Eu creio que a minha vida foi transformada através de um canto, discipulado, pessoas que me ensinaram, falaram, cara, não é por aí, vai por aqui, faz assim. Então às vezes nós mesmos falhamos, né? A gente que falha, às vezes a gente vê que as pessoas elas estão meio que não estão cheias, completas, e tudo é porque nós estamos falhando ainda, né? Eu acho que a gente tem que pegar mais firme, discipular pessoas, cuidar das pessoas, Volta amar, para esse né? lugar, né? Amar as pessoas, né?
Fazer discípulos. Volta para esse lugar. É a essência, né? Tipo, quando Jesus envia os discípulos, eles fazei discípulos de todas as nações. Tem diferença entre você fazer discípulo e você fazer um mero seguidor. Porque seguir por seguir, Uma multidão. a multidão já segue. Entendeu? Tipo, várias passagens na Bíblia já falam sobre isso. João capítulo 6, se eu não me engano, fala sobre o comecinho ali, onde Jesus realizava muitos milagres. A palavra vai falar, algumas pessoas vão falar sinais e maravilhas, e a multidão seguia. Sim. Só que logo na sequência, Jesus sentou com os discípulos. Então tem uma diferença daqueles que seguem e aqueles que estão sentados com Jesus, conversando, que tem entendimento, que tem relacionamento. Eu acho que é mais nessa linha. Para a gente ter uma transformação, tem que focar no discipulado, não adianta. Jesus ele revela algo de diferente para quem está mais próximo, né? Porque eu vejo muito interessante nessa passagem que as pessoas estavam seguindo ele por conta dos milagres que ele podia fazer. Tipo, a multiplicação do pão, dos peixes. Exato. E quando acabasse isso dali, a galera se dispersava, né? Ia embora. Então os discípulos não, os discípulos eles ficaram ali. E ainda tem uma passagem que fala que, Senhor, para onde iremos nós, né? Só o Senhor tem as palavras. E é logo no finalzinho desse... É logo no E isso final. se fala muito pela busca também, né? Você tem o interesse de, porque os discípulos eles estavam lá porque eles queriam estar perto de Jesus. Né? Não era só um jogo de interesse ali por aquilo que ele poderia fazer, mas de fato eles queriam estar ali. Então eu acho que à medida que a gente busca Jesus, a gente transborda isso na vida das pessoas e de fato a gente se torna discípulo e faz pessoas serem discípulos também. Então vai muito também, né, da nossa busca aí, isso é muito algo nosso que a gente tem que ir atrás, né? Mas, Gabriel, né? Gabriel. E como que foi? Gabriel. Eu não tô tendo essa intimidade. Não, ali, Gabriel. Hoje você lidera o Vox, né? Que Na verdade, bom, vai, faz a pergunta que eu te respondo. Tá, então hoje eu vi ali que nos Stalkers, que você lidera o Ministério de Jovens na Zion, né? E como que foi esse processo de você chegar na Zion? Tá. Né? Porque até então, ali no teu início de caminhada de ser, era da igreja ali do teu pai, né? Que você comentou que ele era pastor e tudo mais. Como que foi essa tua chegada na Zion? Então hoje você tá envolvido lá no Ministério da Dunamis também. Como que foi tudo isso? Professor, só porque tem meu cafezinho aqui. Tá? Tem o café aqui agora? Dead Coffee. Cafezinho aqui pra ti. Degustar o café. O melhor café de Chapecó. Eu posso pegar mais água também? Com certeza. Cadê a gente Deixa eu tirar pra alguém da nossa produção. Obrigado, professor. Obrigada. Mas, ó, eu liderava os jovens até talvez 2, 3 semanas atrás. Olha aí. Ixi. É bem É recente. novo, né, gente? É novo. Foi recente, foi recente. Onde você? Tá no meu Instagram, eu não tirei ainda. Tem que- Aí, ó, já anota aí pra gente atualizar esse negócio. Primeira mão aqui, ó, ele falando. Esqueci de trocar no Instagram, cara. Mas a gente, assim, eu e minha esposa, né, Isabela, eu sou casado. Esse ano, 8 anos nós fazemos de casado. Lideramos o Vox, que é o Ministério de Jovens da Zion, Zion Church, lá em São Paulo, no ano passado inteiro. Então foi um ano onde nós estivemos ali liderando jovens à frente do ministério. Já estávamos envolvidos no ministério nos últimos anos. Foi muito especial, assim, a gente pôde ver o crescimento, não apenas numérico, na verdade numérico é o de menos, mas assim, crescimento da presença de Deus nos cultos, milagres, testemunhos, vidas sendo transformadas. A gente pôde ver isso, foi um ano assim, muito especial pra gente. E aí a gente transicionou essas semanas atrás. Então eu vou atualizar no meu Instagram, não, eu esqueci de atualizar esse negócio. Pior que a gente pesquisou lá, né? Daí já tava lá. Cara, não, e eu tava até conversando com o pessoal, eu preciso atualizar. Tem uma galera que cuida das minhas mídias, né? Mas eu não sou muito ligado, eu sou meio old school, assim. Por mais que eu sou jovem, eu sou meio old school. Então eu não ligo muito pra isso, eu preciso de ligar mais. Pastor. Não. Gabriel. Eu vou treinar aqui. Gabriel. Então, não, mais intimidade. Gabi, sim. Gabi, Gibi, sei lá, qualquer coisa. Viu? Como é que vocês lidam, assim, com questão de... posso dizer... Como lá em São Paulo tem muita gente, né? É muito maior. Como é que vocês fazem, assim, a questão do evangelismo? Vocês fazem evangelismo lá? Porque lá tem muita balada, tem muita coisa. É uma cidade realmente, eu acho que é disparado, né? Uma das maiores que a gente tem. É a maior, né, do Brasil hoje.
E é muita gente chegando, indo. Como é que vocês fazem lá na igreja? A gente, Jovens? com certeza, assim, evangelismo, nós temos, dentro do Ministério de Jovens, tem um braço que a gente chama de alcance. O alcance é responsável por todas as questões de ações para fora do Ministério de Jovens, né? Então, todos os evangelismo, treinamentos, as questões de ação social, etc. Então, parte daquilo que a gente crê como princípio e valor é pregar o evangelho, seja numa festa, seja numa praça, seja naturalmente todos os dias, Todo tempo. todo o tempo. Então, mas sim, fazemos evangelistas, então geralmente nós vamos para as ruas de noite pós-culto. Então a gente reúne em blocos, né? Divide a cidade de São Paulo e aí tem uma galera que já está mais, vamos falar assim, já tem um pouco mais de experiência. Nós vamos ver que segmentando para esses locais e assim é um evangelismo bem objetivo, é um evangelismo sobrenatural, é o que nós acreditamos. Então, o que seria isso na prática? Seria pregar o evangelho, mas também demonstrar ali o evangelho. Então, a gente assim impulsiona o Ministério de Jovens a ir para esse lugar de fluir na unção, sinais, maravilhas, palavras de conhecimento, tipo cura. Até tem testemunhos de pessoas que encontraram com pessoas que estavam bêbadas, oraram, elas ficaram sóbrias na hora e aí aceitaram Jesus. Tipo, cara, perna crescer, braço crescer, enfim, é mais nessa linha. A gente faz, a gente impulsiona, treina a galera, mas vem muito desse lugar de estilo de vida natural, né? Sim. Tem que ser natural. A gente Onde vê tem que chegar, né? E a gente vê muito isso, né? Até a gente tava comentando antes ali, a gente tava até falando que muita galera da nossa igreja, né, vai e participa das conferências Andunamis. E é um ambiente totalmente espiritual, né? Tu olha pro lado, tem alguém orando ali, alguém caindo, lá, e não sei o quê. E a gente fica assim, meu Deus, cara, como é forte, né? Então isso é algo muito visível pra quem vem de fora também, é muito legal. E assim, de verdade, aquilo ali é uma expressão do que nós somos. Então, os escritórios hoje do Dunamis, no dia que vocês forem lá em São Paulo, eu vou levar vocês para poder conhecer lá, E aí? fazer o tour que vocês fizerem comigo. Mas são vários escritórios, todo mundo trabalha junto. Então, eu falaria, talvez umas 100 pessoas trabalham juntos assim no mesmo ecossistema. Então, é um trabalho, né? A gente tem ali o escritório da Big Wave, que é toda a parte de comunicação. Você tem o Dunamis Pockets, que são os universitários. Você tem o Dunamis Music, que é a parte da música. Você tem a Dunamis Fabric, que é a parte da moda, do styling. São várias coisas. Quatro Ventos, que é a editora. Então, todos os escritórios estão nesse mesmo ecossistema, mas nós entendemos que vem desse lugar de dependência da presença de Deus. Então, constantemente temos momentos de oração, jejum coletivo. Por exemplo, agora mesmo, essa semana, nós estamos reunindo toda sexta-feira, 9 horas da manhã, para poder ter esse período de adoração Legal. juntos, como todos os escritórios. Mas, por exemplo, ano passado, ano retrasado, a gente reunia às 7 da manhã, 8 da manhã, para poder orar até às 9. Então, o escritório do Dunamis Music, que eu estou ali à frente, faço a administração. Por quase um ano inteiro nós reuníamos, se eu não me engano, era 6h30 da manhã e íamos até às 9 orando, jejuando, assim, buscando. Inclusive, eu assisti um corte esses dias que foi da Rafa, que ela contava, não sei se foi nessa conferência, que teve um momento ali, ela contou que era ensaio da banda ali, né, da Dunamis Music, que eles foram cantar pra ensaiar. Vocês viram esses dias? Isso aí, esses dias foi o corte. Foi ano E passado. entrou todo mundo e aí, de repente, Vocês todo viram mundo o na vídeo? presença. Eu não vi o Não vídeo, vi o eu vi vídeo. só o corte. Que ela Então, mas é literalmente, a gente estava dentro do estúdio, parecido com esse aqui, assim, um pouquinho parecido, maior. Estava no ensaio, cara, tocando, cantando, de boa, assim, sem pretensão nenhuma. Daí eu lembro que eu comecei o ensaio, porque era uma banda de fora, o pessoal lá de Nashville, nos Estados Unidos. E tava todo mundo já preparado e tal. Eu falei, pessoal, vamos orar para começar. Dei boas-vindas, papapá. Nem foi eu que orei, foi outro cara que orou. Perguntei, você pode orar? O cara começou a orar, a presença de Deus veio. Poxa, isso aí eu vou falar. Talvez era umas 3 horas da tarde. A gente foi de 3 às 6. Nesse período de adoração espontânea.
a galera começou a invadir o estúdio, de repente todo mundo veio. Tinha um turno de oração que acontecia nesse dia, que era um turno de oração que a gente fez por 40 dias, orando pela conferência. Eu acho que eram 40 dias. E encerrava nesse dia. E aí, acabou que a gente trouxe todo mundo para dentro do estúdio, aí juntou o escritório, aí juntou gente que veio da rua para poder participar do. Cara, virou um culto. Foram assim, 3, 4 horas direto, presença de Deus, mover, foi com certeza assim, um dos momentos mais fortes que eu tive na presença. Que massa. Bizarro. Cara, que legal, né? Você vê que é a simplicidade, né? Não é nada programado, só começa uma adoração espontânea ali, Deus desce, cara. É essa rendição, né? É isso. Sim, a gente tá ali, Deus quer fazer, então vamos por isso. É, porque no final do dia é isso, entendeu? Sim. Não que a gente vai menosprezar o trabalho de maneira nenhuma. Eu sou um dos caras que eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir. Mas no final do dia precisa culminar em algo. E se a presença de Deus invadir ali o negócio, cara, a gente vai dar liberdade para ele e depois a gente vai voltar e trabalhar mais pra compensar. Não dá pra reter, né? É, Tem que aproveitar. Esses momentos, cara, são muito legais. Até antes da gente começar aqui, eu sempre falo, gente, vamos orar, vamos entregar esse momento a Deus, porque tudo que a gente tá fazendo não é apenas, que nem eu falo, não é só uma gravação. não pode ser. Cara, não é só, gente, não é só uma conversa, não, isso aqui é muito mais. Porque a ferramenta que a gente tem hoje pode alcançar milhões de pessoas. E que nem eu falei na oração antes, falei, cara, pode ser milhões. Então, se uma só ela for atingida, cara, já tá ótimo, entendeu? Sim. Então, esse é o nosso foco, né? Eu creio que Tem o que nosso ser. foco tem que ser esse. E, pastor, tá, Gabriel, vamos lá. Ai, eu Cara, tudo bem. Gabi. Cara, tá difícil esse negócio. Toda hora eu tô me perdendo. Mas, cara, e ó, tamo junto, mano. Agora ele tá organizado, agora ele tá organizado. Agora foi. Agora é irmão, não é mais Gabi. É, irmão. Viu, Gabi? Mas é o seguinte, como é que é assim pra você liderar esse movimento do Dunamis Music ali? Como é que vocês preparam as canções? Como é que é essa preparação, né? Como é que você vê a adoração? Como é que vocês se movem nisso, né? Porque, cara, hoje eu acho que a adoração é algo muito, muito importante. Eu acho que muitas vezes é o que prepara, né? O sol, prepara o coração para que depois a palavra venha, penetre e dê fruto, né? Cara, assim, eu falaria que a gente tem os nossos valores e princípios no Dunamis. Tem a conduta daquilo que nós cremos que é uma conduta, a nossa conduta como Dunamis. E o Dunamis Music, ele vem dessa expressão do Dunamis. Então, qual que seria a visão do Dunamis hoje? Seria despertar, estabelecer e transformar. Então, despertar uma geração, estabelecer a cultura, né, dos céus, do reino, para transformar uma nação, uma geração. Então, o Dunamis Music, ele precisa cumprir esse propósito, entendeu? Então, assim, a gente trabalha com música. Então, a galera que está no escritório são todos profissionais, ou quase todos profissionais. São pessoas que vivem da música, literalmente. Então, a gente caminha nessa tensão de que é um trabalho, mas é também o nosso ministério, aquilo que nós cremos que o Senhor nos chamou para fazer. E uma coisa não pode sobrepor a outra. Sim. Nunca. E, na verdade, o que faz a gente estar sempre nivelado é esse lugar de entender que tudo aquilo que a gente faz para a glória de Deus. Então, seja compor uma canção, seja escrever uma música, né? Ou seja, mandar um documento para um órgão para poder aprovar a música. Ou seja, ficar 20 dias de jejum e oração, ou seja, fazer reuniões de relatório financeiro das músicas. Tudo é para glorificar o Senhor. Tem que ser para ele. Se não for assim, cara, a gente tá entrando numa vida dualista, né? Tipo, lá é isso, aqui é aquilo outro. Não pode ser isso. Então, no Dunamis Music que a gente faz todas as coisas para a glória de Deus e vem nesse lugar de dependência da presença de Deus. Então, assim, sempre, cara, a gente valoriza a presença de Deus. Então a gente tem os devocionais, temos os encontros para buscar a presença de Deus, jejuns, porque vem desse lugar. As músicas surgem desse lugar, né? Então, porque assim, acho que vocês vão entender o que eu tô falando. Um criativo é criativo por si só, é um dom de Deus. Deus colocou. Aqui essa sala está cheia de pessoas criativas. Então
talvez seja a tua naturalidade. Tipo, você é naturalmente criativo, um bom comunicador, isso aqui faz parte do teu dom, né? A palavra de Deus fala, quando eles estavam construindo o tabernáculo, o Senhor colocou o Espírito dele em Bezalel. Ele estava ali, ele tinha o dom. Ele tinha a parada dentro dele. Então, o dom é aquilo ali. Naturalmente, nós podemos ser criativos, comunicadores, músicos, artistas, mas o que vai fazer diferença não é o teu dom. Nunca vai ser teu dom. O que vai fazer diferença é o Espírito Santo dentro de você, fluindo através do teu dom. Então, seja isso para qualquer área. No nosso caso, a gente fala sobre música. Então, se o cara ele é um músico, ele precisa ser o melhor. Excelência. A gente precisa ser o melhor, mas o que vai transformar, cara, não é uma música bem escrita, não é um acorde bem dado, não é uma produção bem feita, não é um baita de um clipe, não é, cara. O que vai transformar é aqueles 5 segundos na presença de Deus que o cara entrou, ele recebeu algo ali que ele nunca recebeu antes. Isso transforma, entendeu? Porque se a gente não tiver isso aqui, é só um som. Então a gente faz as coisas no Dunamis Music para esse lugar. Só que é uma linha tênue, você tem que filtrando o coração, né? Davi falava isso, assim, Deus, desculpa, sonda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Se Davi, que era, poxa, músico, tá falando, Senhor Deus, sonda o meu coração, ele tá falando, eu não confio no meu coração. Então talvez tenha alguma coisa aqui que nem eu sei que eu tenha. E um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Então você tá falando assim, pô, mano, se o cara, que é o cara, tá falando isso, imagina a gente. Sim. Então vem desse lugar de buscar a presença de Deus. E obviamente tem todo uma operação ali hoje, são várias pessoas conectadas, tipo, no escritório, com full time. Mas vem desse lugar de busca pela presença de Deus. Tem que vir desse lugar. Cara, eu acho muito legal isso, né? Essa dependência, né, do Espírito Santo, eu vejo que tudo que vocês fazem, lideram lá, é uma dependência. Vocês não é sobre nossos dons, não é sobre o que eu sou bom. Com certeza. É sobre depender de Deus, que a gente falou. O dom só vai ser eficiente no reino de Deus se deixar o Espírito Santo agir através dele, né? Eu acho muito legal isso, cara. E vamos falar um pouco sobre as nuvens, né? Isso aí. Como é que é pra vocês, cara? É uma loucura aquilo lá, né? Pra organizar, Meu, se a gente aqui fazendo essa conferência aqui, tipo, a gente ficou tudo maluco. Organização e loucura. E 1.500 pessoas. Cara, imagina. Mas é bastante. É bastante gente. Quanto que teve na última do 15 mil? No Dunamis Com, foi, Acho que era 15 mil, né? eu acho que era perto desse número. Não, na verdade eu acho que era um pouquinho menos. Mas com certeza mais de 12 mil pessoas. Cara, é muita gente. Mas assim, a conferência é um ano inteiro de trabalho, né? Então, por exemplo, a gente terminou aquela conferência e já trabalhando para a próxima. Na semana você já está trabalhando. Uhum. Então, assim, como é um evento muito grande, e o propósito dele é ser esse evento, assim, Despertamento. geral, a gente já saiu do modelo de Dunamis de conferência para convenção, por isso que foi para Dunamis Com. Então, qual que é a ideia disso? É você ter as sessões principais, que você teria os alinhamentos principais. Eu não sei, algumas pessoas daqui estavam lá nessa última, né? Tá. Então, tipo, manhã, tarde e noite, você tem as sessões principais. E aí, os intervalos, você monta tua programação, né? Porque qual que é a ideia? É você trazer um treinamento, um equipar, tipo, em todo tempo, o tempo inteiro. Mas é um ano inteiro de trabalho, assim, muito planejamento, muita organização, Logística. muita oração, muito jejum, tipo, todo mundo orando, todo mundo jejuando. Mas é legal, é sempre aquela sensação. Vai dar errado, deu certo. Vai dar certo, vai dar errado. Vai dar certo, vai dar certo. Deu certo, né? Vai dar certo, vai dar errado. É uma incógnita, né? É uma loucura, uma mista de sentimentos, né, Marcelo? Não, gato. Vou ter que treinar, cara, esse negócio aí. Tá? Ai, que legal. E agora, né, a gente tá se caminhando aí pro final. Foi um papo muito legal, mas a gente gostaria que você deixasse uma palavra pros jovens que estão assistindo a gente, né? Não só do Next, mas pra todo mundo que esse podcast alcançar. O que o senhor tem pra falar? Agora eu falei, senhor. E pro gato, A gente tem tá pra piorando, falar. cara. Tava Tá só pastor, se tava legal. complicando. A gente E o sem gato- dor, né? Senhor já... Pô, Ô, Vai embora. o que o ele gato é tem? jovem, ele falou que é jovem. É isso aí. O que Deu o gato tem 28. pra falar, hein? Tá louca, mas outro foi nosso pastor. 28. Ou 29. Eu acho que a juventude vai até os 40, depois dos 40 já dá pra pensar, ah, gente, isso não é tão legal, né?
Mas o que tu tem aí pra falar, então, pra essa galera aí que vai estar assistindo a gente, pros jovens dessa geração? Tá. Pra onde eu olho? Pra cá, né? É aquela lá. Cara, eu vou te trazer uma frase. Que é uma frase que Deus está ministrando no meu coração há várias semanas, várias semanas. Assim. Uma frase do John Wimber, que é o fundador da Vineyard. Ele falava assim, Senhor, que eu seja uma moeda em tuas mãos. Me gaste como o Senhor quiser. Tá? Então, assim, essa frase, na verdade, assim, eu estou meio que parafraseando essa frase, né? Mas, para mim, isso aqui tem sido a minha vida nos últimos anos. Que a minha vida possa glorificar o Senhor de alguma maneira. E assim, Jesus falava, né? Quem quer vir após mim, negue sua cruz, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo, e depois você vem. Então, Jesus, desde o começo, já foi muito claro, né? Tipo, mano, você quer cair aqui pra dentro? Então, faz o teu checklist aí certinho, porque depois você caiu aqui, Tchau. é melhor, a palavra fala, né? Aquele que bota a mão no arado e tira a mão, olha pra trás, tipo. Não é digno do reino de Deus. Então, assim, eu tenho pensado muito sobre isso. E hoje, cara, sou casado, amo Jesus, estou nessa implantação de uma igreja, uma extensão da nossa igreja lá de São Paulo, da Zanha, ali na região do interior de São Paulo. Tive meus momentos, assim, cara, de viagem missionária, tive meus momentos de morar numa base missionária, tive uma fase da minha vida que eu não estava fazendo nada, tive uma fase que eu estava desviado. E hoje eu olho assim, a minha única oração é, Deus, que a minha vida possa glorificar o teu nome de alguma maneira. E que eu possa fazer parte daquilo que você está fazendo. Nossa, isso sim. Tipo, cara, eu não sei o que eu posso fazer parte, mas assim, se for para levar o copo d'água ali, eu quero levar o copo d'água. Que não passe de mim aquilo que eu tenho que fazer, né? Que eu não seja só um telespectador. É isso, tipo, eu penso muito nisso, se der. Mas vale ser um copeiro na cara do rei, né? O que a palavra fala. Então eu quero fazer parte. Então você que tá assistindo, cara, faz alguma coisa da tua vida. Mas assim, que glorifique ao Senhor. Seja você ser um empresário, um político, seja você na tua faculdade, no teu trabalho. Não sei onde Deus vai te levar, mas você precisa ser um catalisador da presença de Deus. Não uma pessoa que vai ser moldada, mas você vai moldar. Você apenas tem o discípulo. Eu traria essa dica para você aí. Nós somos embaixadores de Cristo, né? O apóstolo Paulo já dizia. Exatamente. Cara, mas que legal. Gabi. Aí! Foi, galera! Sabe o que tem que fazer? No final tem que fazer um cortezinho ele falando assim. Me chama de Gabi. Aí vai eu toda hora. Pastor, pastor, pastor. Vai viralizar. Toda hora, Vamos aí. cara. Mas, Gabi, muito legal ter você com nós. Gente, segue o Pastor Gabriel aí na rede social. Falei de novo, pastor. Segue o Gabi na rede social aí. Como que é o arroba, pastor? Gabriel X Borges. Olha aí, segue o pastor ali. Muito legal, acompanha ele lá, que é uma bênção. Os conteúdos dele eu assisto direto lá. Só não achei o CPF dele lá, não mesmo. Mas, pastor, Gabi, muito legal aí essa conversa. Foi muito edificante. muito edificante. Tenho Obrigado. certeza que as pessoas vão ser edificadas também com as suas palavras, com os seus ensinamentos. E esperamos uma próxima, né? Quem sabe esse ano a gente vai para as Dunas lá, a gente se Vamos se encontrar lá. Com certeza. te dar um abraço lá. É isso aí, Eu galera. posso orar pra encerrar? Claro. Ou vocês encerram? Eu não sei, eu tô tomando. Não, é. Pode Sim, ir. manda. Eu queria orar. Pra onde eu oro? Na verdade, eu vou olhar para lugar nenhum. Vou fechar o olho. Senhor Deus, obrigado, Pai, por todas essas pessoas que estão assistindo esse podcast. Espírito Santo, eu oro nessa hora para que o Senhor possa visitar cada pessoa. Senhor Deus, o encontro com a Tua presença é capaz de mudar toda a nossa rota, assim como o apóstolo Paulo, Pai, teve aquele encontro do caminho ali, Senhor Deus, de perseguição. Hoje sim, Senhor Deus, eu oro. Traga, Senhor Deus, revelações de quem o Senhor é para cada uma dessas pessoas. Senhor Deus, eu oro, visita agora, traz confirmação. Eu oro desse exato momento, Pai, pedindo para que o Senhor possa visitar os corações, trazendo agora alinhamento, ativação. Senhor Deus, eu oro para que o Senhor possa liberar os dons, que o Senhor possa liberar, Senhor Deus,
o sobrenatural, a autoridade sobre cada pessoa que está assistindo agora. Pai, eu peço que o Senhor possa trazer respaldo. Senhor Deus, que assim como os discípulos caminhavam, Deus, como respaldo dos altos, que eles possam, Deus, aqui e agora, serem visitados pelo Teu Espírito Santo e se tornarem esses verdadeiros discípulos que comunicam a Tua verdade com autoridade e com ousadia. Visita cada coração, Pai. Eu oro para que desse lugar, desses simples podcasts, pessoas possam ser enviadas para os seus locais de atuação, Pai. Que chamados possam ser liberados, que vidas possam ser transformadas. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém, amém. Gente, que bênção finalizar essa madeira. E é isso. Obrigadão, Gabi. Foi legal demais. Ai, sou Gabi. Obrigado, Gabi. É nóis. Consegui. Gente, no final tudo dá certo, viu? Todas as coisas cooperam para Cristo. É Amor, isso, Senhor. É isso aí, Valeu, galera. galera. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, valeu.